você tem uma empresa gigante ou se você tem uma empresa minúscula, o que vai fazer você ser atrativo comercialmente é a sua reputação. Tá? Reputação, ela vem de acordo com aquilo que você entrega. Ou seja, o que você entrega, só você entrega com a diferenciação que você pode entregar. Tá? E isso feito de maneira gradativa, disciplinada e ordenada, garante que você entre num ciclo de prosperidade. Olá, tudo bem? Aqui é o Cido Rodrigues e você está no NEcast, o podcast para você que empreende, você que produz, você que tem ideias, você que trabalha e você que luta para gerar o próprio dinheiro. E você já sabe, aqui a gente sempre traz conteúdos relevantes, insights e informações que te ajudem em sua jornada de empreendedor. O meu convidado de hoje é o Rafael Lara. Ele é consultor, especialista, mentor em alta performance e nós vamos trocar aqui um pouco de ideia sobre aqueles comportamentos que favorecem o empreendedor e aqueles outros comportamentos que muitas vezes são inconscientes e reativos e quando a gente menos percebe, está nos causando enormes prejuízos. Rafael, seja muito bem-vindo, obrigado pela presença, obrigado por organizar a sua agenda para a gente bater este papo. E o que eu não falei na sua apresentação que você gostaria de complementar? Muito bom, eu agradeço a oportunidade, Cido, a confiança de poder estar aqui compartilhando com vocês um pouco de conhecimento, de estratégia, aprender a olhar para o negócio, né, para os negócios de uma maneira um pouco diferenciada do que aquilo que a gente vê aí comercialmente falando, né? A ideia é que a gente possa trazer um pouquinho de um alívio nos tem-quês da vida, né? E passar a admitir mais eu quero que. Tá? Então acho que a gente pode ir nesse caminho. Tem uma jornada boa aí na minha vida, tá? Eu sou dentista de formação há 22 anos, e no meio da minha jornada de construção e de trabalho, no meio da pós-graduação, né? Fiz 5 anos de pós-graduação entre especialização e mestrado, eu tive a oportunidade de entrar num processo de falência. Né? E esse período onde, na verdade, essa falência se apresentou, eu passei a enxergar como uma oportunidade de vida. Porque ali eu entendi que se eu quisesse alguma coisa diferente para mim, eu que fizesse algo diferente. E a partir do momento que eu comecei a conhecer esse universo dos treinamentos comportamentais, tudo ganhou cor diferente. Tá? E nunca mais eu parei de investir. Não parei de investir nisso. Então, nos últimos 10 anos, como é que eu me tornei mentor de carreira, né, consultor de negócios? Eu passei a investir em muitas habilidades em que não nos ensinam a fazer. Né? Eu vejo muito nos seus conteúdos, você sempre diz ali que as faculdades não ensinam, né, o mundo e o universo dos negócios, porque não ensinam as questões de comportamento. Tá? Ensinam a gente apenas as questões técnicas e essas habilidades técnicas muitas vezes ajudam a gente a ser contratado ou a gente a montar um negócio. Agora, como você mantém isso e como é que você torna isso próspero na sua jornada de vida? Né? É exatamente trazendo para fora aquilo que a gente tem de melhor. Né? Em que muitas vezes falam sobre propósito, sobre essência, e isso é muito distante, parece uma coisa meio mística, né? Algo que talvez um dia eu chegue lá ou não é para mim, né? Talvez em uma outra vida, né? Alguma coisa, né, nesses padrões de desculpa, e eu sempre fiz isso na minha vida também. Né? Aquele papo de tipo, ninguém faz, ninguém muda, ninguém ajuda, na verdade, ninguém nem eu. Né? Então, como eu também não ajudava e eu fazia o que todo mundo disse que tem que ser feito, eu cheguei num patamar normal. Cara, peraí. Fez barulho aí? Vamos fazer esse barulho aqui para ressaltar o seguinte: ninguém me ajuda, ninguém me apoia. A verdade é que muitas vezes nós mesmos não estamos nos ajudando e não estamos nos apoiando. Exato. Então essa é uma ficha que eu fiz questão de pontuar aqui para que a gente pare de reclamar, né? O empresário fala assim, ok, eu preciso de apoio, eu preciso que o governo me ajude, que os meus colaboradores me ajudem, que a minha família me ajude, mas e você? Que decisão que você tem tomado para se ajudar? Então, desculpa te interromper, mas eu acho que esse ponto é muito importante. Ótimo.
já deu certo a minha intenção aqui, né? Ou seja, já paramos na minha apresentação. E é exatamente o fato de eu mudar o meu estilo de vida, tá? Que eu gradativamente fui percebendo que essa mudança do estilo de vida, em que na verdade eu passei a ser de uma outra forma, para mim e para quem estava perto de mim, a prosperidade começou a se apresentar com outras oportunidades. Não apenas naquela onde a minha formação técnica primária me dava condições me habilitava para fazer. Tá? E com isso, outras oportunidades se apresentaram, como por exemplo, obviamente, navegar no ambiente universitário como professor universitário, né? Mas o seu título técnico de especialista e de mestre te habilita para isso, legal, mas para que eu entregasse uma boa aula, um bom recurso, um bom reconhecimento, né? Uma presença de alunos diante dessa dinâmica, né? A gente sabe bem, porque a gente foi aluno de graduação, você sabe como é que o aluno se comporta, né? Veio justamente dessa troca do meu estilo de vida. Tá? E isso fez com que, na verdade, eu investisse também em networking profissional. Eu fui conhecer o universo dos grupos de empresários. Eu tive a oportunidade de presidir grupos de empresários na área de networking. Ou seja, eu passei a conviver com outras profissões, com outras realidades. E isso foi me capacitando e gabaritando diante de diversos assuntos. De vida, de negócios, de carreira. Que a hora que eu fui juntando com toda a minha experiência de vida, isso virou um produto, virou uma forma comercial de eu poder ajudar quem quer ser ajudado. Né? Então, o fato de conseguir fazer um movimento desse, de sair da área de um profissional de saúde para um profissional na área de mentoria de carreira e de negócios, não é tão lógico, não é tão óbvio. Né? Mas aquilo que eu gosto de dizer, né, e isso pode ser uma frase importante para a gente a partir de agora, para o Rafael, né, carreira não é a nossa profissão. Né? Ou melhor, a nossa profissão não é a nossa carreira. Tá? A nossa profissão faz parte da nossa carreira. Carreira, na forma como a gente ajuda as pessoas a olhar para a sua vida e para o seu negócio, carreira é a história que você conta. Desde o seu começo de vida, toda a história que você vem contando no seu dia a dia é a sua carreira. E a profissão faz parte dela. Tá? Tanto é que, assim, para provar isso, a gente sempre vê, quando você vê alguém que saiu muito fora do eixo, um artista, uma celebridade, um esportista que tem um impacto pessoal na vida, ou por um escândalo, seja ele da natureza que for, o que acontece? A manchete que vem fulano de tal acabou com a carreira. Então, a falha técnica não houve uma falha no comportamento. Né? Então, a nossa carreira não é a nossa profissão. Né? Mas a nossa reputação criada com as nossas entregas, sim, ela interfere na lógica da gente atrair clientes, da gente melhorar o ticket médio de venda, né? Definir um preço, definir um público, acertar um público para você falar numa rede social, e isso vai derivando para todos os outros segmentos. Você sabe que você trouxe algo muito importante. Às vezes as pessoas confundem a questão de carreira, profissão e trabalho, né? Que são coisas que parecem iguais, mas são completamente diferentes, né? E eu sempre reforço, vou repetir aqui, que trabalho a pessoa não precisa nem gostar, mas paga a conta, né? Sim. Agora, o ideal é que você, ao longo da sua jornada, escolha algo que esteja alinhado com o seu propósito de vida, né? E carreira é uma coisa que você até se sacrifica por ela, né? Você estuda mais, você deixa de fazer algumas coisas por conta da carreira, né? E propósito é algo quase espiritual, é quando a gente descobre, né? Dizem que existem 2 momentos importantes na vida: o momento que você nasce e o segundo é quando a gente descobre para quê, né? E nesse mundo maluco que é quem gera o próprio dinheiro, quem empreende nesse país, a pessoa tem muitas coisas para lidar, tem muitos desafios, às vezes família, às vezes filho, às vezes relacionamento, às vezes está em um ambiente que não favorece o empreendedorismo, e a pessoa faz ali o empreendedorismo de subsistência. E o empreendedorismo de subsistência ele é muito bom, mas não ao longo da vida inteira. Em algum momento a pessoa precisa virar essa chave. Por que você acredita que a maioria dos empreendedores no Brasil acabam sendo empreendedores de
subsistência, aquela coisa ali que faz ali para comer, para a família viver, e o negócio acaba morrendo junto com o empreendedor. Muitas vezes a gente acredita em muitas fórmulas prontas, Uhum, né? E na atualidade, e a gente está recebendo um grande, não é nem mais uma enxurrada na visão que a gente tem, né? uhum, Quando você começa a observar o mercado, conviver, realmente praticar o networking, né? Tem uma lógica que a gente pode falar daqui a pouco, né? Mas networking para mim não é, existe uma diferença muito grande entre evento social e uhum, networking efetivamente, né? uhum, A gente pode entrar nisso daqui a pouco, mas quando você realmente ativa essa base, né, de contatos e entende para quem você pode falar, o que você pode fazer, você começa a perceber, né? Muitas pessoas têm a crença de, quando eu sair, quando a minha rescisão vier, eu vou pegar toda a minha base e vou abrir um negócio. Para vários dos meus clientes eu digo, tipo, não faça isso. uhum, Né? Por quê? Porque a pessoa muitas vezes ficou ali 20, 30 anos dentro de um segmento empresarial, por exemplo, às vezes dentro de um banco, uhum, né? Achando que vende muito, que tem muito domínio, que tem muita estratégia. Tem, tecnicamente falando, mas uhum. tem um CNPJ gigante ali atrás que garante aquela efetividade. Uhum, Tá? Então, se você não tem os domínios efetivos daquilo que te promove, né, daquilo que você tem a real capacidade do que você faz, fica muito difícil você colocar em prática. E aí você fica refém do mercado. uhum, Agora é um treinamento de vendas. Não, agora é um treinamento de marketing digital. Não, agora eu preciso investir em rede social. Agora eu preciso... Tem que. E, uhum, na verdade, o que eu quero? uhum, Né? Ou seja, para que eu estou fazendo tudo isso? Né? uhum, A famosa lógica do Golden Circle, lá, o why, how, what, ou seja, o como, porquê e onde. Né? Quais são as respostas que você tem sobre esse? Por que você está fazendo o que você está fazendo? O que efetivamente você faz? Né? Como você faz aquilo que você disse que você faz? uhum, Né? Ou seja, esse caminho ele é muito mastigadinho hoje. Está tudo muito fácil, mas a enxurrada de ferramentas que existem hoje, muitas vezes colocam a gente numa sensação de incompetência e de impotência. uhum, Nossa, eu não faço isso, não, eu não tenho tudo isso, não, eu não consigo fazer. Né? Por quê? A velocidade é tão grande das trocas e das apresentações que a gente às vezes se coloca e se permite entrar em algum treinamento, alguma formação ou alguma ferramenta que não é o nosso momento. uhum, Né? Aquilo que eu digo, ferramenta certa na hora errada, né? uhum, Ela é ineficaz. uhum, Né? E aí o que vai vir? Não é para mim. Não dá certo. Não funciona. O fulano teve sorte. Né? Eu tenho muito problema na minha vida. Então essas desculpas naturais trazem para as pessoas elementos e muletas uhum, sociais, muletas empresariais extraordinárias. Por quê? uhum, Faltou um momento de observação anterior. Né? Não tipo, eu tenho que fazer alguma coisa diferente. uhum, Quando eu tenho que fazer, virou obrigação. uhum, Né? E quando isso vira obrigação, eu tenho que tirar forças de vários lugares, eu tenho que arrumar dinheiro de qualquer outro lugar para não deixar aquilo morrer. Né? entendi. Então, é esse olhar com cautela, com cuidado. Né? Eu levo um certo tempo para entrar na questão do assunto propósito com os meus alunos nas mentorias. Né? E mesmo nas questões quando a gente está em treinamentos corporativos. Porque existe uma confusão aí com uma coisa, um dia eu vou chegar num propósito. Né? E essa lógica do propósito gera uma situação quase de misticismo. Né? Quando se fala sobre propósito e essência, parece uma coisa muito mística. Né? E algo místico é algo muito distante de mim, em que eu não me vejo merecedor daquilo. Né? Então, quando esse caminho acontece, eu fico estagnado. Entendeu? Então eu começo a fazer porque tem que fazer. Eu tenho conta para pagar, tenho um monte de boleto para correr, eu estou correndo atrás dos boletos. E quando eu faço porque eu tenho que fazer, a coisa perde a graça. Né? E perder a graça significa que eu não vejo a benevolência da vida para mim no dia a dia. Então tudo vira um fardo. Né? E a hora que isso vira um fardo na minha jornada de vida, eu vou me desanimando. A energia que eu tenho, a minha energia vital, ela é consumida.
né? E a hora que eu não vejo satisfação naquilo que eu faço, naquilo que eu sou, naturalmente essa culpa, essa descarga, né, as desculpas, muitas vezes levam ao aparecimento de algum tipo de vício. Uhum. Ok? Isso faz com que a pessoa procrastine ou com que a pessoa, eventualmente, não arrisque ou tenha medo de tentar coisas novas, tenha medo de inovar, tenha medo de se atualizar e ela vai ficando obsoleta no mercado em que ela está atuando. O fato de não ter uma clareza ou então de ficar entrando em ondas, né? Porque hoje a internet está cheio de ondas, né? Eu costumo dizer que na internet está cheio de gurus, entre aspas, Sim. dizendo que vão te tirar das rodas dos ratos, mas na verdade ele te coloca numa roda gigante dos ratos e normalmente a roda dele, né? E por que que a gente acaba gastando tanta energia, tanto tempo acreditando ou consumindo conteúdo que promete milagres e na prática a gente, você vê que passou 6 meses, um ano, a situação é a mesma. Porque é muito comum a gente acreditar em atalhos, né? E hoje existem vários vendedores de atalhos. Fora a enxurrada de ferramentas, e vamos deixar muito claro aqui, tem muita ferramenta muito útil e muito valiosa. O problema não é a ferramenta, o problema é a hora de usar essa ferramenta. Né? É você enxergar qual é o seu momento de vida, qual é o momento de negócio, qual é o momento de empresa, para ver se aquilo cabe. Né? Essa grande lógica que você está colocando aqui sobre os gurus da internet ou os vendedores de atalhos é um cuidado, né? Porque essa é uma ferramenta em que, na verdade, a gente acredita e a gente cai, e eu já caí, né? Que deixe bem claro, eu já entrei nessa, né? Em algumas situações, porque a gente busca a comodidade. Né? Algo que vá me salvar. É muito comum a gente acreditar que no fim do arco-íris existe um poste de ouro com um duende ali em cima. Né? Isso acontece por conta das ilusões. O nosso cérebro não sabe diferenciar fisiológica e funcionalmente sonho de realidade. Né? E a partir desse ensinamento, a gente consegue entender que eu posso, a partir dessa premissa do funcionamento fisiológico do cérebro, passar a aprender outras coisas. Por exemplo, eu posso passar a ensinar o meu cérebro a enxergar coisas positivas. São exercícios, são treinamentos. Você está falando, Rafael, que é possível treinar o cérebro para enxergar coisas positivas? Sim. Essa é a lógica de um treinamento comportamental. Né? Treinamento comportamental não é você sentar à mesa, colocar a mão aqui, ou usar o talher XYZ primeiro. Isso, na verdade, é um curso de etiqueta. Né? Agora, aprender a dominar sentimentos e emoções no nosso jogo de vida, no nosso dia a dia, no nosso perrengue, na correria, na rotina, que é o grande desafio. É isso que as pessoas que a gente acredita que chegaram lá, que deram certo, que conquistaram seu espaço, que mostram isso, que são referências para nós, né? E cada um tem a sua referência, é aquele estilo de vida e de comportamento daquela pessoa que é uma referência para que você possa balizar os seus comportamentos. Né? A crença de buscar atalhos é porque muitas vezes a gente acredita que a gente quer ser aquela pessoa. Né? E isso é impossível. Não dá para ser quem a gente não é. Essa é uma grande ilusão humana. E quando a gente passa a perceber que nós somos quem somos e temos o nosso próprio valor, é esse valor que pode ser colocado para fora, e esse valor é o que vai atrair negócios, pessoas, clientes, parceiros societários, parceiros afetivos e assim sucessivamente. Não, extraordinário, né? Até porque, às vezes, as pessoas vendem soluções que acham que tudo funciona para todos, né? Exato. E com base no que você está dizendo, cada pessoa tem a sua característica, a sua história, o seu background, as suas crenças, a sua vivência, muitas delas que não favorecem a pessoa e a pessoa nem sabe porque se comporta daquele jeito. Um pouco nos bastidores, nós estávamos conversando e você trouxe uma frase que eu achei muito interessante, né? Que hoje em dia esse mercado, o mundo digital, ele vive e lucra em cima da inconsciência
das pessoas, né? O fato de você não ter consciência sobre os desafios faz com que você fique reativo e exposto a um monte de oferta e de promessa e de soluções rápidas, fáceis e mágicas, que na prática só vai tirar dinheiro do seu bolso, às vezes um dinheiro que a pessoa não tem, não é mesmo? Exato, exatamente isso, né? Essa uma, vamos dizer assim, é um passo a mais, um ou dois passos a mais dentro da lógica que a gente está falando de acreditar em atalhos. Tá? O problema, quando a gente fala que existem vendedores de atalhos, é justamente isso, ou seja, óbvio que existem pessoas que vendem em situações que não são íntegras, mas tem muita gente que vende produtos, treinamentos, cursos que são íntegros, mas o fato de eu não estar pronto para aquilo naquele momento, ou seja, a ferramenta certa na hora errada, ela é ineficaz, ou seja, é ineficaz porque o Rafael está acreditando numa situação tão ideal que está muito distante do momento presente dele. E a hora que eu acredito que eu quero chegar naquilo, custe o que custar, eu vou me sacrificar, eu vou me escravizar num grande processo de sofrimento. Grande parte dos momentos de treinamento a gente fala que o sofrimento é uma escolha. Né? O ser humano escolhe sofrer. Não é possível isso. É possível porque quando a gente faz um caminho de escolher fazer uma escolha baseado na dúvida, né? Ou seja, toda vez que eu duvido de alguma situação, de uma condição, naturalmente, e isso está atrelado à minha posição, né, à minha postura, ou seja, a minha condição de chegar em um determinado ponto, eu entro num estado de ativar um funcionamento automático do cérebro. Quando a gente fala, o cara está vivendo no automático, assim, existem várias palavras que a gente diz sem nem saber a noção do valor dela. Mas o viver no automático, na verdade, é ativar uma área de funcionamento cerebral de sinapses que é uma área extremamente primitiva. O ser humano existe há milhões de anos. O cérebro é um órgão no corpo humano que vem fazendo parte da evolução da espécie. E a área inferior do cérebro, o tronco cerebral, ela é uma área que pouco teve alteração anatômica e fisiológica. E é a área que garante a sobrevivência da espécie. Então, os comportamentos de segurança, de medo e de perpetuação da espécie, eles são regidos por essa área. Quando a gente vive grande parte do nosso dia no automático, é onde a gente está vivendo estressado. Por quê? São neurotransmissores de cortisol, adrenalina, hormônios e noradrenalina que me deixam num estado de extremo alerta. Quando a gente fala de sobrevivência, a gente está em alerta, porque eu estou correndo perigo. Tá? Se eu estou correndo perigo, eu estou querendo ser quem eu não sou ainda. Para fazer essa migração de comportamento, não dá para eu dar um passo maior do que a minha perna, porque eu vou cair. Na prática, por exemplo, segunda-feira eu começo a academia. Segunda-feira eu começo uma dieta. E aí eu entro na dieta da lua, na dieta da água, dieta da sopa, dieta... ou academia, eu vou fazer um plano anual de tipo todos os dias com todas as modalidades. No segundo dia eu quebrei. Fisicamente. Isso a gente chama de saturação. Na prática você deu um passo maior do que a sua perna. Porque você não tem o hábito de. Você não está acostumado com aquele movimento. E esse movimento no mundo dos negócios, ele é implacável. Isso vira uma falência. Assim como eu contei do meu passo de vida. Quando você vai simplesmente fazendo porque tem que fazer, um belo dia a vida ou alguém te diz, para. Não é por aí, entendeu? Verdade. Então é um pouquinho nesse caminho. Legal. E o mercado hoje ele está muito competitivo. Sim. Né? Na verdade, não dá hoje para você abrir um negócio e achar que todo mundo vai sair correndo para comprar de você. Né? Você precisa ter muitas habilidades, entre elas entender o que é a jornada do cliente, entender o seu público-alvo, entender exatamente quais são os seus diferenciais, como é que você se diferencia, principalmente como é que você diz para o mercado sobre como você se diferencia e como é que você faz também os clientes perceberem esta diferenciação naquilo que você entrega e no jeito de atender. Então, o empreendedor hoje em dia,
aproveitando o gancho que você trouxe, de dizer que às vezes a pessoa ela não se prepara e por isso ela vai reagindo ao que acontece durante a jornada do negócio, e trazer a seguinte questão para a gente discutir aqui, que é o porquê, como que a gente pode, que pontos a gente pode prestar atenção para saber se nós estamos sendo reativos ou produtivos no nosso negócio, na nossa vida, nas nossas relações e nas nossas decisões. Vamos lá. Todas as vezes em que a gente reage a algum fato, é porque a gente não pensou e não planejou. Estratégica e funcionalmente, você não planeja, você só vai... eu sempre digo assim, é meio que como se você estivesse trabalhando no corpo de bombeiros. Uhum. Você vai estar sempre apagando incêndio. Uhum. Só que o cara que trabalha no corpo de bombeiros, ele escolheu aquilo. Uhum. Ele está fazendo aquilo da melhor forma possível. Agora, você, no seu negócio, apagar incêndios significa que existe uma desordem no meio do caminho. Uhum. Ou porque você cresceu demais, ou porque você está querendo vender para quem não é cliente, está querendo atender todo mundo, e isso não é possível. Uhum. Ah, não, mas eu vi a história lá da Coca-Cola, eu vi a história da Mercedes. Legal, tem um monte de histórias, como eu falei no começo aqui. Uhum. As histórias servem para inspirar, não para a gente ser aquele caminho, mas a partir dos seus valores você trazer aquele padrão de comportamento e trazer o processo de inovação na sua estrutura. Vamos marcar esse ponto aqui, pessoal. Olha, as histórias que a gente vê nas mídias sociais, nos filmes e tudo mais, elas não significa modelagem cega, né? Eu tenho que ser igual àquela pessoa, eu tenho que fazer igual, eu tenho que conquistar aquilo que a pessoa conquistou. Porque se a gente fizer isso, muitas vezes não tem a ver com o nosso background, não tem a ver com o nosso momento, tem um monte de situação em que você está, que se você cegamente querer construir a sua história em cima da história de vida ou de um empreendedor que você admira, pode te fazer a entrar num redemoinho, num aspiral negativo, que pode te enfiar um buraco difícil de sair. Não é verdade? Porque, às vezes, as histórias, muitas vezes, elas são, inclusive, enfeitadinhas, não é isso, Rafael? Porque a gente nunca conta a parte difícil. Essa semana eu coloquei uma foto minha de quando eu tinha 15 anos. Um amigo meu de infância, arrumando as coisas dele, falou assim, Sidô, olha essa foto. Aí uma foto minha, cara, narigudo, minha irmã até disse que eu tava parecendo o índio do Pica-Pau. Lá, com o meu nariz, né? E aí eu postei, né? E aí eu postei no grupo da família, e aí as pessoas olham assim, nossa, mas que feio, mas que não sei o que, todo mundo olhando, né? Vários comentários assim, alguns pejorativos de amigos, de pessoas que tá tudo bem, né? Mas eu fico olhando assim, olha o que de onde eu vim, né? E olha onde eu estou. Então você vai construindo a sua história, né? E não pegar histórias dos outros emprestadas. Vamos falar um pouco mais disso? Vamos lá. Essa é a lógica da gente conseguir perceber o nosso próprio valor, né? E, acima de tudo, aprender a bancar este valor, né? Que é o que grande parte da população não sabe fazer. Tá? Muitas pessoas não sabem e muitas vezes não querem fazer. Tá? Numericamente falando, 4% da população mundial consegue ter este padrão de comportamento que você está falando. Ou seja, você está falando que 96% da população age de forma inconsciente. Exato. Né? Esses são os números trazidos por vários autores, tá? Que garantem a lógica da inconsciência humana. Tá? Esses padrões inconscientes são as famosas brincadeirinhas. Né? As mentirinhas brancas, né? Não, eu estou só brincando, falei de brincadeira, né? Ou seja, essas provocações, essas ironias, essas ações invasivas trazem para as pessoas, sim, o quanto de situações não resolvidas elas carregam e projetam nas outras pessoas. Ok? Então, quando
esse caminho de não aceitação da realidade ou do próximo, ele se manifesta, é muito comum em que, na verdade, a gente não tenha estrutura para poder continuar nessa jornada. Tá? Então, a gente começa a ser criticado, a gente começa a ser questionado para a gente poder trabalhar, para a gente poder manter a estrutura. E se realmente a nossa percepção de valor próprio ela não é bem estruturada, a gente começa a acreditar que a gente tem que mudar. Ou seja, se eu tenho um barco que depende de ventos e eu não sei manejar, o vento vai me levar para onde quer que seja. Então, esse é o resultado. Isso está ligado um pouco com a questão da baixa estima das pessoas? Começa a se comparar muito com pessoas que ele admira, ou com pessoas que estavam no mesmo patamar com ele e acabou se destacando e evoluindo um pouco, e a autoestima da pessoa fica ali, faz com que ela prenda, né? Como é que a gente poderia, não sei se tem a ver um pouco com isso, Sim. E como é que a gente poderia, talvez, prestar atenção para não deixar isso acontecer? A nossa autoestima ela é regida por 6 áreas, por 6 assuntos na nossa vida, né? Um deles, e muito expoente na atualidade, é a nossa expressão. Né? As nossas habilidades, os nossos talentos, a nossa expressão, né? As nossas paixões, e com isso essa autoestima começa a ou ser apagada ou ser acesa. Tá? Muito se fala de autoestima quando você mexe no externo, né? Ou seja, mudar o cabelo, mudar o nariz, como você falou, né? Mudar a pele, mudar os olhos, mudar os dentes, mudar o físico, né? Então, mudar a roupa. Tá? Ou seja, se eu estiver bem vestido, minha autoestima está boa. Se eu estiver com o cabelo bem feito, bem apresentado, minha autoestima está tranquila, eu estou garantido. Mas chega em casa, volta pro buraco. Tá? A autoestima, na verdade, eu gosto de dizer que ela não é, ela é autoestima porque ela não é outro estima. Né? O que você quer dizer com isso? Pera. O que você leva em consideração para ficar bem, para ficar mal, para ficar triste, para ficar feliz? Né? A autoestima é você com você mesmo. Isso. E não você com o outro, né? Porque se fosse a opinião do outro, se chamaria outro estima. Outro estima, como muito bem o Rafael trouxe aqui. Então, é a gente com a gente sempre. No fim, a vida é um pouco sobre isso, né? Sim. Na hora que o calo aperta, a água ferve, o caldo entorna, é você com você. Então, a opinião dos outros muitas vezes pode estar impedindo você de avançar, porque você está no outro estima e não no autoestima, né? Olhando para você mesmo, o que você já tem, o que você já construiu, o que você já venceu, o que você já superou para chegar aonde você está, ainda que não seja onde você quer, né? Mas vamos lá, Rafael. Desculpa, tem coisas que a gente tem que pontuar, porque senão passa despercebido na conversa. Ótimo. Eu acho perfeito isso, porque... mas na prática, como é que isso pode ser ajustado? Né? A gente fala muito para as mulheres. Grande parte dos nossos clientes são mulheres. Né? Então, é um universo que mexe muito com essa lógica de autoestima e tudo mais. Não que no masculino não aconteça, tá? Mas... Uma forma bem prática para transformar essa questão da autoestima em relação ao outro estima é todas as vezes que você fizer um movimento de se arrumar, né? Seja com a roupa, seja com o cabelo, com a pele, com maquiagem, com o que quer que seja, pense e crie a intenção de isso ser para você e não para o outro. Tá? Ou seja, não, eu vou me arrumar porque não posso estar naquele evento se eu não estiver bem arrumado. Não posso chegar naquele evento com a mesma roupa de uma outra vez. Não, ou seja, essas condições que a gente acaba se implementando, né, imprimindo dentro de nós, nos coloca como escravos de situações. Tá? E é muito curioso e é muito diferenciado quando as pessoas percebem e se permitem agir dessa forma, o nível de liberdade que elas acessam. Tá? E a liberdade é sinônimo de felicidade, tá? Que é o grande caminho e é a grande busca de todos os seres humanos. Tá? Ou seja, acessar a felicidade, passar a ser feliz, é possível quando eu
me sinto e me torno livre, ok? Livre do quê? Das crenças, das amarras, das situações que me paralisam, que me bloqueiam, e isso é possível, é possibilitado quando a gente passa a decidir melhor. Não é sobre decidir mais, e sim sobre decidir melhor. Né? Então, a gente pode também traçar esse outro paralelo com a lógica da produtividade, né? Onde muito se fala sobre preciso fazer mais, preciso ter mais compromisso, mais cliente, mais negócio, mais faturamento. Essa é a lógica da produtividade. Né? É um caminho que a gente ajuda a desconstruir, passando a fazer com que as pessoas enxerguem que não é sobre fazer mais, e sim sobre aprender a fazer melhor. Fazer melhor o quê? Aquilo que você já faz, aquilo que só você tem capacidade de entregar, aquilo que só você tem de diferencial. Tá? E esse caminho garante esse processo de libertação, garante esse acesso ao seu estágio de sucesso. Perfeito. Rafael, vamos falar um pouquinho agora do dia a dia, das relações interpessoais também. Porque o empreendedor, às vezes, é ele com ele mesmo, mas ele precisa conhecer gente, precisa interagir com essas pessoas, precisa procurar causar uma impressão boa ou de credibilidade. Por exemplo, eu sou um cara muito introvertido, normalmente fisionomia um pouco fechada, sisuda, né? Minha esposa até reclama que eu não rio para nada. A gente extremamente ao contrário, né? Ela ri até de, sei lá, de uma folha diferente caindo, né? Se a folha deveria cair assim, caiu do lado, ela que ela acha humor em tudo. Eu acho isso maravilhoso, porque talvez eu não me aguentaria do tanto que eu sou na minha, né? Consequentemente, algumas pessoas têm dificuldade de abrir esse rapport, de abrir esse canal, de se colocar para as pessoas no mercado, então elas se fecham ali num casulo. Então, qual a importância do relacionamento interpessoal para que a gente, de fato, construa relações, tanto de amizades como profissionais, como de negócios também, porque é isso que abre, né, as portas, né? A gente precisa conhecer gente, porque alguém sempre tem o que você precisa e alguém sempre precisa daquilo que você tem. Sim. E se não estiver comprando de você, vai estar comprando de alguém. Sim. É muito comum isso, Cido, né? Grande parte dos empreendedores chamado de eu-presários, né? Ou seja, eu já passei por isso, você já passou por isso. É muito comum a gente empreender de forma isolada, tá? Mas existem hoje diversos universos que ajudam a transformar essa condição. Não é? Existem grupos de empresários, existem grupos de networking, existem locais de treinamentos, existem coworkings, existem grupos de relacionamentos de negócios e grupos de relacionamentos sociais que fomentam essas pessoas para que elas realmente otimizem o seu caminho. Porque a maior dor, né, do empresário é acreditar que ele não tem cliente. Putz, para quem que eu vou vender? Para quem que eu vou falar? Né? Como vão comprar de mim? Quanto eu vou cobrar? Né? E sim, isso faz parte de um processo de aprendizado. Não é? No começo, a chance é você fazer aquela cartilha da sua área, da sua profissão, um valor médio dali do que tem acontecido, né? Na região que você está, tudo isso importa. Entender? Não adianta querer comparar alguém que está em São Paulo com alguém que está em Manaus. Né? Mesmo que a atividade seja a mesma, né? Porque a regionalidade ela interfere. Né? Ou seja, quem está num bairro de São Paulo, quem está num outro bairro de São Paulo, quem está trabalhando com um determinado tipo de produto e está num outro país, mesmo que seja um infoproduto, tudo isso traz a sua característica primordial. Tá? Esse caminho ele pode ser fomentado e melhorado quando você amplia as suas conexões. E isso muito fortemente é aquilo que eu também desenvolvi nessa habilidade do networking, realizado de maneira profissional. Tá? Eu carrego comigo uma experiência de 9 anos, né, navegando em grupos de empresários, conheci várias filosofias,
trabalhei com várias delas, rentabilizei com várias delas, né? Passei a ter as empresas de networking como clientes, tá? Então foi um aprendizado muito forte nisso. E isso tudo, né, quando a gente passa uma régua, passa um risco e vai ver a somatória final ali, o que precisa ter de resultado se chama reputação. Tá? Se você tem uma empresa gigante ou se você tem uma empresa minúscula, o que vai fazer você ser atrativo comercialmente é a sua reputação. Tá? Reputação, ela vem de acordo com aquilo que você entrega. Ou seja, o que você entrega, só você entrega com a diferenciação que você pode entregar. Tá? E isso feito de maneira gradativa, disciplinada e ordenada, garante que você entre num ciclo de prosperidade. Tá? Vamos ver, a gente tem vários casos de empresas, de pessoas que começaram pequenininhos. A história da Cacau Show é uma delas. Ou seja, o Alexandre, todo mundo vê, quem estuda no perfil dele lá e nas histórias vê, tipo, ele começou vendendo um carro, vendia de porta em porta. Hoje, até a fábrica de chocolates Pan, eles adquiriram. Uma marca tradicionalíssima, né? Tradicionalíssima, da história do país. Ou seja, como isso é possível? É sorte? Pode ser várias coisas, mas o que a história de uma empresa mostra é que nestes caminhos existe a possibilidade. Quando a gente olha a história da Red Bull, é a mesma história. Hoje, a Red Bull ela domina toda a área esportiva convencional e não convencional no planeta. Desde dive masters em canyons até times de futebol no planeta todo. Uma das principais equipes de Fórmula 1 se chama Red Bull Aston Martin, ou seja, a associação com marcas tradicionais com uma não teoricamente mais recente. Como isso acontece? Qual é a lógica disso acontecer? Mas eu sou pequeno e estou dando exemplo grande. Eu já ouvi isso em aula. Não está fazendo muito sentido. Não está fazendo sentido porque existe uma lógica de não aceitar. E a gente acreditar que a gente é só pequeno e vai ser sempre pequeno. Até porque, né, eu quero aproveitar isso aqui, ó, esse negócio de... Essa campanha não está gritando do jeito que eu gostaria aqui, ó. Vamos lá. Na verdade, existe uma coisa que você trouxe aqui muito importante desse negócio da pessoa se inferiorizar. Sim. Né? O fato de você ter um negócio pequeno não quer dizer que você é pequeno, um ser humano pequeno. Exato. Né? Porque existe tanto potencial nas pessoas, todo mundo começou pequeno um dia. E as pessoas falam assim, microempresa, né? Nanismo, sabe? O nanismo, ele é uma questão física, eu não quero nem errar nisso, né? Mas é algo para assim, o empresário pequeno. Não. O empresário ele é grande, porque você ter coragem de deixar carteira assinada, ter coragem de deixar, às vezes, um cargo público, que muita gente faz isso para empreender. Sim. Ter coragem de ir para o mercado e construir a sua própria história é algo relativamente extraordinário, é algo relativamente grande. Então você já é grande, tem uma mentalidade grande, tem atitude grande, tem postura grande. E ao ter atitude grande e postura grande, você não pode se chamar de micro. Né? Micro, eu lembro um pouquinho do nanismo, que não é uma coisa natural. Nós temos algumas pessoas que são afetadas por essa característica, mas não é o padrão. O padrão é todo mundo ter uma estatura média e pode crescer, e pode ser melhor, e pode emagrecer, e pode cuidar da aparência, e pode ser o melhor que ele quiser ser. Porque o mundo permite isso, né? E quando a gente fala aí de eu sou pequeno, eu sou inferior, eu não consigo, te joga num ambiente que de fato não te favorece. Sim. Né? Essa é a lógica da escassez, como a gente falou. Né? Então não é sobre a característica externa que te domina. Né? Quando você não domina os seus sentimentos e suas emoções, você é dominado pelos processos. Tá? E aí, quando você é dominado pelos processos, a gente entra num processo de vitimização. Ou seja, é sempre tudo contra mim. Né? Você está trabalhando e tá todo mundo contra. Tá, mas tá contra todo mundo. Tá todo mundo no mesmo, não no mesmo barco, mas no mesmo oceano. Então, se a maré sobe,
né, sobe para todo mundo, mas em momentos diferentes. Então, naturalmente, tem lugar que a maré está alta e tem lugar que a maré está baixa, no mesmo momento. Agora, o que eu faço quando a maré baixa e o que eu faço quando a maré sobe. Isso sim é estar preparado para o universo dos negócios. Tá? Então, entender as questões de oportunidade que são apresentadas a nós é um pouco do começo da nossa conversa. Ou seja, quando eu percebo que a ferramenta certa, na hora certa, pode me alavancar. Tá? Essa é uma resposta que a gente pode começar a trazer. Ou seja, eu estou atento, eu estou vendo o que está acontecendo, eu tenho noção e controle do momento que eu estou vivendo, profissional e empresarialmente. Vale a pena investir nisso agora. Legal. Vamos falar um pouquinho de ferramentas, né? Porque a única ferramenta que o empresário tinha no passado era a vontade de empreender, né? Muitas vezes quem tinha a oportunidade de estudar, ele ia buscar informação fora, ele fazia um treinamento, não, mas muitos começaram apenas com a vontade de fazer alguma coisa diferente. Hoje o mundo ele evoluiu muito, né? Hoje em dia nós temos muito mais informação do que o imperador romano tinha no passado. Sim. Então, a informação existe, o recurso existe quase que ilimitado, né? Mas a gente, às vezes, não consegue ou enxergar essa ferramenta, ou ir atrás, ou acessar, ou buscar. Quais são as ferramentas que você acredita que são as primeiras que a gente precisa usar para transformar a nossa mentalidade e o nosso comportamento para começar a obter resultado de alta performance, que afinal você é especialista nisso? Muito bom. As primeiras ferramentas, na verdade, o olhar, aprender a olhar para si. Né? A segunda delas é diminuir as comparações. Mas isso é ferramenta? Sim, e de formas extraordinárias. Porque quando você começa a diminuir o nível de autocriticidade, naturalmente a sua autoaprovação começa a subir. Quando você percebe que você está se autoaprovando, naturalmente quem está perto também percebe isso. E naturalmente você passa a ser mais atrativo, comercialmente falando. Tá? Porque a sua segurança, a sua postura, a sua fala, a sua expressão, né? Você colocou aqui que durante um bom tempo você foi introspectivo. Né? Ou seja, a introspecção, na verdade, é um dos aspectos né, que garante a nossa expressão. A nossa expressão é regida pela introspecção e pela extroversão. Tá? A gente acredita muito na lógica de o extrovertido é o palhaço, é o que ri de tudo, é meio que o bobo da corte, e o introspectivo é o tímido, é o recatado, é o quieto, é o cara que se anula, que se esconde. Isso acontece quando, na verdade, existe um desequilíbrio nessa questão de expressão individualizada. E isso reflete na nossa autoestima. Esse que, tipo, meio que é o bobo da corte, está sempre contando piada, é um engraçadão ali, tudo, muitas vezes ele também não tem confiança em quem ele é e no que ele faz, entendeu? E ele acaba criando uma máscara de comportamento. Assim como o cara que é mais quieto, mais introspecto, não significa que ele não seja competente, entendeu? O grande detalhe é como fazer esse equilíbrio acontecer na nossa jornada de vida. Introversão com extroversão. Essa introversão com extroversão garante aumento de autoestima. A hora que a autoestima aumenta, a autoaprovação aumenta. E esse caminho faz com que, na verdade, o valor social naquele momento também comece a ser percebido por quem está perto. Tá? Então, esse é um passo muito rápido de ser feito. Extremamente simples e só depende de uma coisa só: querer ser diferente. Fantástico. E a mudança, hein? Esse negócio aí, né? Todo mundo, quem quer mudança, todo mundo levanta a mão, né? Quem quer mudar, né? Então, depende do trabalho que vai dar, né? Para mudar, né? E a verdade é que as novas tecnologias fizeram com que muitos negócios
quebrassem, outros perdessem aderência com o seu mercado pelo fato de não conseguir se adequar ao marketing digital, às novas tecnologias, ao novo jeito das pessoas encontrarem produtos e serviços para resolver os seus problemas. Consequentemente, eles diminuem. E aí o empresário ele entra na vibe de não, vou salvar o negócio. Ele começa a se endividar para salvar o negócio, ao invés de evoluir. Né? Ao invés de evoluir para se adaptar ao novo momento e voltar a ter lucro com o negócio. Queria que você comentasse um pouquinho por que as pessoas têm dificuldade, principalmente quem já teve um padrão de vida, já teve um negócio próspero, já teve uma realidade assim muito boa e por uma dessas pedras da vida tropeçou, caiu e agora tem um pouco de vergonha, tem um pouco de timidez e consequentemente, mas a pessoa não muda. Sim. Ela prefere assim se omitir ou se esconder do que realmente mudar para alcançar esse novo patamar. Por que as pessoas têm dificuldade de implementar mudanças práticas na sua vida? Ótimo. Eu vou trazer um caso de uma aluna minha de mentoria. Ela é da área de confeitaria, trabalha com bolos artesanais, esculturas extraordinárias, um trabalho diferenciadíssimo, não apenas na beleza, mas inclusive no sabor. Tá? E um belo dia, no começo desse ano, ela já está há 2 anos comigo no processo de mentoria, já num acompanhamento. E ela chegou para mim, putz, tem muita coisa legal acontecendo, tal, eu tô bacana, não mudei meu estilo de vida. A hora que eu ouvi, ela começou a sessão assim comigo. A hora que ela falou, não mudei meu estilo de vida, eu falei, falhei. Eu errei. Eu errei com ela, fiquei pensando e fui vendo ela falar assim, tá tudo errado. Não é? Quando você efetivamente não muda o estilo de vida, você está preso nas mesmas ações de antigamente. Muitas vezes o campo das ideias se alterou. Eu sei, eu conheço, eu já vi, né? Isso aqui, todas as vezes que a gente, eu conheço, não, eu já vi, eu sei como é que é, eu sei como funciona, isso são bloqueios. Porque eu não quero nem ouvir que alguém me diga que eu devo, né? Ou deveria estar agindo de uma outra forma, tá? Esse é um ponto que também eu gosto de trazer, que eu não acredito na mudança. Né? Mudança é algo penoso, algo cansativo, exaustivo, que é você pegar as coisas que estão desse lado e colocar do outro. Mas são as mesmas coisas, que só mudaram de cenário. Isso é mudar. Agora, transformar, ou seja, eu posso trocar todos esses títulos de livros por novos. Posso colocar esses títulos em audiobook. Ou seja, transformar é o que faz a realidade ser diferente. Mudar é aquilo que eu chamo, muito se fala em pensar fora da caixa. Tá? Vamos pontuar isso? Eu acho que é importante. Vamos. Olha, pessoal, não é a mudança que vai fazer você melhorar. Não se trata de mudar, se trata de transformação. Isso. Né? Porque mudar é apenas talvez você pegar os mesmos problemas, os mesmos comportamentos, a mesma maneira de falar, de agir e de pensar em um outro ambiente, em outro aspecto ou de outro ponto de vista. É apenas um outro jeito de olhar para as coisas. Enquanto que transformação, aí você complementa. Ótimo. Transformação, né? Mudança, né? Mudança é o que eu chamo de, e o que a gente vê constantemente de pensar fora da caixa. Pensar fora da caixa não te traz resultados efetivos. Até porque, né, às vezes, quando a gente remexe as nossas caixas, às vezes a solução já está lá escondidinha, né? Sempre está. Né? Por isso que eu trouxe um outro aprendizado durante esses últimos, durante todos os meus 48 anos de vida, né? E em termos de trabalho, mais de 20. O que dá resultado é a gente aprender e passar a agir fora da caixa. Pensar fora da caixa eu digo que é fácil. Agir fora da caixa é o que te diferencia do resto todo da coletividade. Tá?
O famoso inconsciente coletivo diz que você tem que, e o pensar fora da caixa é um dos tem ques que existem na relação do fazer. Você tem que ter um perfil, você tem que vender na rede social X, né? Então, assim, a hora que eu acredito que eu tenho que cumprir tabela, fazer um checklist, de novo, essa pode ser uma ferramenta certa na hora errada. E ela pode não ter efetividade. Né? Agora, quando eu passo a exercitar um movimento de ser diferente para mim, naturalmente, a ferramenta que faz sentido ela vai se apresentar. Porque, bem como você colocou, todas as respostas que todas as pessoas que estão ouvindo a gente e não estão ouvindo, né, estão dentro de cada um de nós. Todas as respostas que a gente busca estão dentro de nós. O detalhe é onde elas estão e como eu faço para escutá-las. Né? Esse é o acesso que só vai acontecer quando a gente se permite a transformação. Né? A transformação é mudar o estilo de vida. Isso significa que eu vou ter que mudar da água para o vinho do dia para a noite? Não. Vamos voltar no exemplo da academia e da dieta. Ou seja, não é dar um passo maior do que a perna, mas sim começar a implementar ações práticas no seu dia a dia, tá? Que vão começar a fazer com que os seus comportamentos se alterem. Tá? Naturalmente, quando os comportamentos se alteram, a gente tem resultados diferentes. A gente tem cerca de 60 mil pensamentos todos os dias, de acordo com a neurociência. 90% deles são iguais a ontem. Ou seja, se eu sou 90% igual a ontem, como o meu dia de hoje vai ser diferente? A chance é muito baixa disso acontecer. Se eu não trouxer algo realmente que me faça ser diferente porque eu quero e não porque eu tenho que, a vida é chata. Perfeito, perfeito. Rafael, vamos então agora aqui falar um pouquinho sobre para onde olhar então diante desse cenário. Porque às vezes a gente não busca ajuda porque a gente não sabe onde encontrar ajuda. Ou a gente não busca ajuda porque a gente não conversa sobre as possibilidades de ajuda que a gente pode encontrar. Principalmente o empreendedor, o pequeno e médio, que às vezes ele tem uma equipe para tocar, uma equipe para engajar, tem conta para pagar, tem 1 milhão de coisas para resolver. E ele deixa por último ele mesmo, ele deixa por último essas questões mais reflexivas, mais filosóficas, que são essenciais, que são o ponto de partida para você evoluir. Eu sempre digo que o empresário que a gente quer ser passa por quem nós somos. E se nós somos superficiais, talvez nós vamos empreender superficialmente. Se nós formos mentalmente fracos, talvez o nosso negócio vai ficar estagnado porque a gente não arrisca. Enfim, então como é que a gente, nesse sentido, encontra ou busca para onde a gente olha para começar a dizer, eu preciso realmente ampliar a minha consciência nessa área e começar a usar conscientemente essas ferramentas. Porque você falou, olha, uma das ferramentas é você não se comparar. Outra ferramenta é você não se julgar, né? Mas a verdade é que na prática, quando alguma coisa, um problema acontece na empresa, todo mundo sai correndo para resolver. Sim. E o dia a dia ele consome o empresário, né? Qual é uma boa rotina para a gente entrar nisso e aonde olhar para começar a encontrar ajuda para ser uma pessoa melhor? Bom, um empresário melhor, um pai melhor, enfim. Sim, uma pessoa melhor. É bem isso. Se eu, como pessoa, não acredito em mim, né, e eu só estou ali cumprindo o checklist diário, quem é que vai acreditar? Né? Então, o primeiro foco é dar atenção a si mesmo. Tá? E como que dar atenção para si mesmo sem se achar egoísta ou vaidoso? Né? É você ter um tempo para você, né? Para você fazer um exercício. Né? E esse exercício não é necessariamente tipo 1 hora de academia, mas às vezes 15 minutos de caminhada. Suficiente. Mas isso não ajuda a nada. Quem disse? Né? Onde está escrito que não ajuda a nada? Não, mas eu li lá que você tem que dar de 8 a 10 mil passos por dia. Tem que. Não é tem que. Na verdade, eu quero começar com 15 minutos de caminhada. Mas isso
para fazer pouco é melhor não fazer nada. De novo, quem disse? Né? Então, a lógica é passar a dar atenção para si próprio. Ou seja, melhorar as qualidades de vida. Ou seja, sono de qualidade, alimentação, nutrição de qualidade, tempo de qualidade e não tempo de quantidade. É muito comum a gente se cobrar porque a gente não fica com os filhos, né? Puta, eu tenho lá só 1 hora à noite para ficar com eles, então eu atraso o horário de sono deles e o meu, então eu não consigo nem fazer isso nem aquilo, né? Porque existe uma culpa na relação existente, tá? Eu passei por isso num determinado momento da vida, né? No momento da falência e de tudo mais, eu cheguei a trabalhar em 8 lugares ao mesmo tempo durante a semana. Então, realmente, eu ficava na minha casa com meus 2 filhos mais velhos, na época até então, e com a minha esposa, só aos domingos. Num nível de cansaço, num nível de estresse, num nível de desgaste, em que eles estavam esperando uma presença. Né? Assim como os outros familiares, tanto do lado da minha esposa quanto da minha família. Né? Então, o tempo de qualidade ele só existe quando eu acredito e eu entendo que eu estou ali presente efetivamente. Isso pode ser 5 minutos, pode ser 2 minutos, pode ser 10 minutos. Né? Ou seja, eu estou ali, eu não estou ali com meu filho, mas eu estou vendo o que está acontecendo aqui, estou vendo uma notícia, eu estou indo deixar ele na escola, mas eu estou aqui respondendo um WhatsApp enquanto eu estou subindo a rampa da escola ou a escada. Não. Eu tô ali, eu tô de mão dada, eu tô ouvindo a demanda dele. Legal, a hora que você voltou, entrou no carro, tipo, ok, segue o jogo. Mas são alguns segundos, às vezes, que a gente desperdiça. Você tá no elevador, eu vejo direto, tipo, as pessoas no elevador, olhando aqui e a criança sozinha, tipo... Então, assim, puta, eu não fico com meu filho, eu preciso mudar. Então, assim, fica aquela choradeira, né? Aquela vitimização que a gente acredita que a gente é só vítima na história que a gente está vivendo. Tá? Então, esse é o primeiro passo. Passar a valorizar e a dar atenção a si próprio é um caminho de realização. É um caminho de atuação para que, na verdade, você veja o seu valor e quando você vê o seu valor, naturalmente, quem está perto também vê. Entendi. Rafael, pô, esse papo tá bem legal aqui, nós estamos há quase 1 hora conversando, mas eu queria ainda entrar em mais uma pauta com você, que eu coloquei aqui, que é exatamente a vergonha de procurar ajuda. Né? Porque aí a gente fala assim, ok, onde procurar ajuda? Você falou, bom, procure foco, procure atenção, mas a verdade, né, principalmente o homem, ele tem um pouco de vergonha, né? Ele se acha autossuficiente, né? Eu acho que talvez não, os mais jovens, mas as pessoas que passaram aí dos 40 foram criados em uma reação, em uma época muito de auto-independência, né? Então, na verdade, você tinha que se bastar, né? E a verdade é que o mundo mudou, né? E, consequentemente, esses caras aí com 40, 50, a gente tem muitos problemas aí de famílias extremamente disfuncionais em função de ter sido criada por esses caras que ele se bastava. E quando ele não se bastava, ele ou se isola ou ele coloca ali a violência, a raiva, ou se impõe pela força nas relações pessoais e profissionais. Então, eu queria te ouvir um pouquinho sobre essa questão, né? Em que momento que uma pessoa fala assim, poxa, realmente eu preciso de ajuda, preciso de uma terapia, preciso de uma psicanálise, preciso de uma mentoria, preciso de um consultor aqui no meu negócio, na minha vida, para ser um pouquinho melhor do que eu sou no momento. Legal. Esse momento, Cido, é o momento em que assim, você, na verdade, muitas vezes, para quem está realmente perdido, assim como eu fui vivendo, né, é aquele momento que você fala, tipo, tudo bem se eu estiver vivo ou não estiver. Né? Esse é o ponto final, tipo, é literalmente o fundo do poço. Quando a pessoa começa a ficar apático, quando começa, tanto faz. Cliente cancelou, tanto faz. Exato. Cliente entrou, tanto faz. Isso. Mulher foi embora, tanto faz. Isso. Né? Quando o cara entra na fase do tanto faz, é uma zona perigosa. Na verdade já passou dela, né?
já passou dela há um bom tempo por negligência, por falta de observação, por falta de cuidado, né? E digo isso com propriedade porque eu vivi esses limites todos, tá? Então, o que faz muitas vezes, né? E eu digo assim, o que me manteve vivo foi a minha fé, literalmente. Né? Então, esse caminho, a pessoa precisa de uma certa estrutura, ela precisa de valores muito fortes para que ela encontre o caminho real dela de percepção do que ela pode continuar entregando, tá? Tem gente que percebe antes. Putz, o barco tá furado, tá começando a entrar água, eu vou ver como é que é. Muitas pessoas chegam para mim, puta, eu tô com medo de ser demitido. Executivos de agência, de multinacional, puta, eu tô com medo de ser demitido, tô vendo um movimento gigante ali, o que que eu faço? Legal, então assim, o que que esse cara tá lidando? Ele tá lidando com um medo interno dele de vida e não o medo daquela atuação. Né? Então, putz, eu não sei o que eu faço na relação com a minha mãe nos negócios, ou seja, de uma pessoa que tem a sócia é a mãe. Né? Tem irmãos atrás, mas ela não sabe se libertar da relação mãe e filha diante da relação profissional. Né? Ou seja, todo mundo tem um BO ali dentro. Tá? Todo mundo carrega as suas dores, todo mundo carrega os seus fardos. Agora é o que a gente faz com eles. Tá? O que, na maioria das vezes, todos nós fazemos é o processo de autossabotagem, que também é lindo o nome, mas assim, analogicamente falando, é como se a gente estivesse numa trilha. O que é uma autossabotagem? Eu estou fazendo uma trilha, fazendo uma escalada, e durante o caminho, para me desafiar melhor, para mostrar que eu sou bom, eu começo a colocar algumas pedras a mais na minha mochila. Eu vou subir uma pedra, coloco outra. Então, no fim, eu estou subindo com uma carga extra totalmente desnecessária. Entendeu? Então, essa crença de que eu tenho que, eu preciso, é literalmente uma forma de você sabotar a sua jornada. Tá? E, naturalmente, o cansaço vem mais rápido, o caminho fica mais longo, parece que tudo perde a cor, tudo perde a graça, tudo perde a vitalidade. Né? E assim, para quem que eu vou pedir ajuda? Eu vou mostrar que eu sou fraco? E agora? Até agora eu falei que ninguém fazia, vou ter que mostrar que eu também não fiz? Né? É sim. Né? Se você quiser algo diferente, sim. Né? Não é vergonha pedir ajuda. Tá? Mas muitas pessoas têm bloqueio sobre esse caminho. Tá? Então, o passar a olhar para esse valor real individual é o que garante o processo de acesso à liberdade pessoal. Tá? A gente acredita muito nas lógicas de que tipo, alguém tem que gerar a liberdade, alguém tem que gerar a igualdade, porque eu sou apenas uma vítima da sociedade. Tá? Não é bem assim. Né? Se a gente faz tudo aquilo que é real e valioso para mim e para quem está perto, naturalmente eu começo a transformar aquele ambiente, aquela cidade, aquele estado, aquele país, né? E gradativamente isso vai reverberando, porque é uma lógica. Muito se fala sobre o efeito borboleta, oceano azul. Na prática, o que é isso? É exatamente o fato de você ser a mudança que você quer ver no mundo. Né? Todo mundo cita essa frase do Mahatma Gandhi. Na prática, é você parar de fazer pequenas corrupções, é você parar de se sabotar, é você parar de acreditar que você não vale a pena, é você parar de acreditar que tem gente muito melhor do que você. Esses caminhos, né? Parar de acreditar que algum atalho vai te salvar, entendeu? Todos os pontos que a gente falou aqui durante todo esse papo, né? Quando a gente começa a entender que isso é possível e que não é uma loucura, ou uma coisa que tipo saiu de moda ou que não dá mais certo, é exatamente esse o ponto. Fantástico, Tá? fantástico. O que eu não perguntei que você acha que seria importante a gente trazer aqui para as pessoas que nos acompanham? Sei lá, se tem alguma pauta, algum tema que eventualmente não entrou aqui na nossa conversa, mas você gostaria de colocar aqui? Não, o que eu acho muito importante nesse enredo, né? Nesse papo todo de... existe uma mística muito grande sobre essa questão da alta performance. Tá? A primeira coisa, alta performance não significa altos resultados. Né? Alta performance para o nosso processo de treinamento significa equilíbrio. Tá? Isso é alta performance. Equilibrar, muitas vezes disseram para nós que
a gente precisava olhar para um assunto de cada vez na nossa vida. Uhum. Esse é o erro mais comum, né, que gera o maior padrão de sofrimento das pessoas. Porque primeiro eu vou olhar para o estudo, depois eu vou olhar para o dinheiro, depois eu vou olhar para casamento, depois eu vou olhar para filho, depois eu vou olhar para eu ser feliz um dia. Né? Então, assim, a lógica da alta performance é você olhar para todas essas áreas ao mesmo tempo. Uhum. E isso só é possível quando a gente entende e pratica o equilíbrio. Tá? Eu queria chegar na estabilidade. Estabilidade é uma ilusão. Não existe estabilidade. Né? O que existe é equilíbrio. Uhum. Tá? Então, quando eu passo a entender que o equilíbrio é o caminho, né? Equilíbrio é o resultado, e existem alguns livros com esse nome, inclusive, né? Equilíbrio e Resultado, do Christian Barbosa, uma bela saída para quem está buscando isso. Né? O mesmo caminho do livro do Essencialismo, ou seja, tem várias obras que trazem esses ensinamentos de maneira muito prática. Tá? Ou seja, mas o mais importante é você entender qual é o seu momento de vida, né? Para que, na verdade, você entenda que existe um caminho. Existe sim uma possibilidade. E ela está muito mais perto do que você imagina. Tá? Então, muitas vezes, trazer alguém de fora que possa te ajudar a olhar para a sua vida, para os seus negócios, para a sua história, para a sua carreira, né? É um ponto muito importante. Porque aquele ditado, santo de casa não faz milagre, né? Por falta de disciplina, por falta disso, muitas vezes uma consultoria, né, de negócios, uma mentoria de carreira, uma mentoria de formação de time, né, uma mentoria real de formação de time, não formação de equipe. Né? Existe uma lógica muito grande na diferença de equipe e de time. Tá? Que está muito em voga falar o meu time isso, o meu time aquilo. Na verdade, tipo, é briga, é discussão, é falta, não alcance de resultados, né? Mas fala-se time porque virou moda. Não. Né? A gente pode fazer uma analogia com a área esportiva muito fortemente nessa questão de time e equipe. Né? Mas a saída para todos esses caminhos é exatamente essa. Ou seja, passar a olhar para si. Equilibrar a sua vida profissional e a sua vida pessoal é o seu desafio. Assim como o de todas as pessoas. Tá? E esse é o caminho do que a gente traz no processo de alta performance. Fantástico. Rafael, como é que a pessoa te encontra se eventualmente quiser ampliar essa conversa com você, quiser eventualmente entender um pouquinho melhor sobre essas coisas que nós conversamos aqui, como é que a pessoa te encontra? Pode me seguir nas redes sociais, né? O Instagram é Rafael Alves Lara, né? Acho que está nos créditos aqui. Tem o @, tem o LinkedIn, Rafael Lara. Tem alguns homônimos ali, mas é fácil de achar pela foto, o perfil aí tá tudo certinho. E assim estamos conectados. É isso aí, obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, por tudo esse conhecimento que você compartilhou aqui com a gente. Maravilha, eu que agradeço a oportunidade, Cido. Conte comigo e vamos em frente. É isso aí. Valeu. É isso aí. Esse foi mais um NEcast e você já sabe, se você chegou até aqui, você digita aqui embaixo, cuide de você. Ok? A gente vai saber que você chegou até o final da nossa conversa. E marque alguém aí que está perdido aí na vida, trabalhando mais do que deveria, descuidando de coisas importantes. Marque alguém para assistir esse conteúdo. Siga o Rafael lá nas redes sociais, siga a gente também. E a gente se vê no próximo NEcast. Valeu!